Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco para sempre. Nós vamos falar nesta feita sobre um pequeno resumo do tema As Sete Ressurreições. É apenas um pequeno resumo, porque o nosso alvo é fazer com que todos vocês praticam o ato da leitura. A leitura é algo muito importante e desenvolve grandemente o leitor. No Brasil colônia, Portugal proibia os brasileiros de estudar, para que esse não viesse se desenvolver e continuasse na escravidão. Os donos do mundo, que são os americanos e europeus, eles leem em média de 4 livros ao ano. Portanto, se você queira fazer uma boa redação, aprimorar seu diálogo, ter a mente aberta a novos conhecimentos e ter mais facilidade para sobressair sobre os atritos da vida, leiam mesmo. A leitura desenvolve, a leitura é muito especial. Portanto, nós vamos dar continuidade no tema As Sete Ressurreições. Ressurreição é o mesmo que tornar a viver. A ação de um morto ficar vivo, ressurgir, ressuscitar, ter vida novamente e sucessivamente. Os nossos pontos são ressurreições testamentárias, né? Essa é a 1. A 2, ressurreições para testemunhar a divindade de Cristo. 3, ressurreição de Cristo. 4, sinais e prodígios realizados pela igreja. 5, ressurreição do arrebatamento da igreja. 6, ressurreição dos israelitas. 7, ressurreição do juízo final. Aí, diante dessa breve introdução, nós vamos falar um breve resumo de cada uma dessas ressurreições, iniciando pela A1, que é a ressurreição testamentária. A Bíblia relata 8 ressurreições. Essas ressurreições contribuíram para autenticar um ministério profético ou um ministério apostólico de um homem de Deus. O nome delas são ressurreição testamentária, porque elas eram para testificar desses ministérios. Foram 3 ressurreições no Antigo Testamento e 5 ressurreições no Novo. 3 mais 5, 8. Então, nós temos esses 8 registros bíblicos dessas ressurreições que contribuía para autenticar ou testamentar um ministério profético ou um ministério apostólico. 2, ressurreições, essa é no plural mesmo, para testemunhar a divindade de Cristo. Essas aconteceram quando Jesus inspirou, quer dizer, perdeu o fôlego de vida. Em outras palavras, morreu. E nós temos o registro de Mateus, capítulo 27, versículo 22, versículos 52 e 53, onde Mateus escreveu assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, naquele exato momento, abriu-se os sepulcros e muitos corpos santos ressurgiram. Ali foi para autenticar que Jesus era realmente Filho de Deus, e depois desse evento miraculoso, eles disseram, verdadeiramente, esse era
o Filho de Deus. 3. A ressurreição de Cristo. Essa ressurreição ela é muito diferente das demais ressurreições. Todas as ressurreições que ocorreram foram para autenticar o ministério de terceiros. E quem foi realmente, quem teve o mérito realmente com essas ressurreições, foi quem intercederam. Os profetas, os apóstolos. Agora, a ressurreição de Jesus é distinta, muito distinta. Não teve um intercessor. Jesus ressurgiu pelo seu próprio poder. Dentre os mortos, com certeza no céu de glória, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, e com esse poder ilimitado, ele venceu até mesmo a morte. E essa ressurreição contribuiu para mostrar uma grande vitória da parte de Cristo, a maior até então, e aquela ressurreição também contribuiu para a vitória da sua amada igreja. 4. Sinais e prodígios realizados pela igreja. Jesus ensinou que a igreja poderia fazer mais sinais do que ele fez, né? João capítulo 15, versículo 12. E para provar que a igreja é composta por filhos de Deus, o qual contém o poder do Pai, Deus, e esses milagres são realizados pela igreja. A Bíblia nos mostra a igreja realizando o milagre da ressurreição. E a Bíblia não mostra a interrupção desse milagre. Portanto, Deus não mudou e nem jamais mudará. E Deus querendo, morto, continua sendo ressuscitado. Basta uma coisa, Deus querer. Querendo Deus, ele usa quem ele quiser. Certo é, João capítulo 15, versículo 12. Nós sabemos que Jesus ressuscitava os mortos, né? Então, com respeito à sua igreja, ele disse: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Explicando melhor esse linguajar, esse dialeto, é o seguinte: quando Jesus esteve neste mundo, ele humanizou, ele encarnou, ele era humano, ele tinha um corpo. Aí com esse corpo ele mesmo fazia os milagres, ele fazia os sinais e não dependia que ninguém fizesse. Jesus mesmo pregava, ele mesmo ensinava e realizava os sinais. Aí ele retornou ao céu e veio o Espírito Santo, o qual não encarnou, o qual não humanizou. Então, o Espírito Santo, sem um corpo humano, sem um corpo físico, ele usa todos os corpos humanos, todos os corpos físicos que ele queira usar. É por essa causa que as obras que a igreja podem fazer podem ser maiores do que Jesus fez. Porque enquanto Jesus tinha um corpo, a igreja são milhares. Então, essa é a quarta, sinais e prodígios realizados pela igreja. Vamos para a quinta, ressurreição do arrebatamento da igreja. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, a Bíblia deixa claro lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E lendo esse mesmo texto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós sabemos que esses corpos irão ressurgir já num corpo glorioso. Então, resumindo, essa quinta ressurreição, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, os corpos santos, os corpos dos crentes que morreram salvos, irão ressurgir antes do arrebatamento da igreja. 5. Ou melhor,
6. 6. Ressurreição dos israelitas. Essa ressurreição pode ser um pouco polêmica, pode haver um pouco de discrepância, porque muitos creem que quando acontecer a ressurreição do arrebatamento da igreja, ressurgirão todos os salvos. Mas é importante saber distinguir o que é igreja e o que é Israel. O pacto de Deus com Israel foi através de Moisés, muito diferente do pacto de Deus com a igreja. As promessas de Deus para com Israel, muito diferente das promessas de Deus para com a igreja. A conversão de Israel é muito diferente da conversão da igreja. Então é a seguinte, Deus não tem as mesmas coisas para Israel e igreja. Igreja e Israel não são o mesmo povo, são povos distintos. E a ressurreição de Israel acontecerá depois da grande tribulação, enquanto a ressurreição da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Vamos ler em Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará em favor dos filhos de seu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde o princípio da nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, no final da grande tribulação, antes de iniciar o milênio, é imprescindível que acontece os julgamentos das nações, iniciando com a nação de Israel. É bom lembrar que as nações que estiverem vivas naquele momento, elas já foram salvas, eles já foram convertidos pelos anjos, os 144 mil, que evangelizaram na grande tribulação. Importante explicar também que a grande maioria das nações, do pessoal das nações, morreram na grande tribulação. Então, naquele tempo, haverá um remanescente de todos os povos. O povo, querendo ou não, todas as nações pertencem ao Todo-Poderoso. Então, esse julgamento começa por Israel. Assim, todos os judeus, salvo ou não, irão ressurgir naquele momento. Uns vão ressurgir para a vida eterna, outros vão ressurgir para a vergonha e desprezo eterno. Com certeza, aqueles judeus, aqueles israelitas que ressuscitarão, que morreram sem a salvação, morreram sem serem dignos da salvação, com certeza eles vão morrer logo em seguida. Vão ressurgir, ser julgados, porque só vai entrar no milênio os salvos. Mas sempre quando há uma dispensação de Deus, sempre quando há um julgamento de Deus, especialmente um julgamento de Deus, é necessário que haja uma ressurreição, porque Deus, ele é eterno, Deus é de geração a geração, não tem como ele julgar um povo sem haver uma ressurreição. É imprescindível que há uma ressurreição para que Deus possa julgar. Cada julgamento de Deus, que são alguns julgamentos na Bíblia, depois eu vou dar um tema também sobre julgamentos, são vários. E sempre precede esses julgamentos uma ressurreição. Porque não tem como Deus cobrar as exigências de uma dispensação de uma geração. Não, é de um povo que compôs toda aquela dispensação. Então, nós vamos para a sétima e última ressurreição, que é a ressurreição do último dia, a ressurreição do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Essa ressurreição vão ressurgir todos os não salvos, e os salvos que vão ressurgir nessa ressurreição são os milenistas,
aquelas pessoas que nasceram na dispensação do milênio. E alguns irão morrer, mesmo que vão morrer com centenas de anos, alguns irão morrer. E mais especialmente os que vão morrer mesmo no milênio, aqueles que não vão querer aderir às exigências do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, o Rei Supremo do milênio. Esses vão morrer mais cedo. Então, os milenistas irão ressurgir nessa ressurreição. E todos os ímpios, desde os tempos de Adão, também irão ressurgir nessa ressurreição, para participar do último julgamento, o juízo final. E a Bíblia nos evidencia que nesse julgamento a igreja estará de pé, junto com Jesus Cristo, trabalhando neste julgamento. Pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Vocês ouviram nesse vídeo sobre a ressurreição testamentária, a ressurreição para testificar da divindade de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ressurreição como sinais de prodígio realizado pela igreja, as ressurreições do arrebatamento da igreja, a ressurreição dos israelitas e a ressurreição do último dia. Essa é a nossa conclusão. Deus abençoe a todos vocês. Se vocês gostou do vídeo, deixa o seu like, viu? Inscreve nesse canal. E se você ouvir alguma coisa que não concorda, né? Pode entrar em contato comigo, nós vamos discutir o assunto. Vamos discutir o assunto, né? E vamos ver como que as bases bíblicas vai dar mais aval. Mas é bom discutir o assunto. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.